Pessoal, então, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma noite da Ingetec. Hoje, eu, o professor Eli Everson e o professor Luiz Mauro, vamos fazer um experimento aqui para discutir a polaridade dos enrolamentos. Estamos aqui no laboratório no 2, de eletrotécnica aqui na universidade, tomando todos os devidos cuidados, claro. E vai ser mais um bate-papo. Eu farei o papel aqui do aluno curioso e o professor Luiz irá desenrolar o experimento conosco e a gente vai discutir alguns conceitos, né? Então, para quem está no curso antes mesmo do quinto semestre, talvez possa aparecer um experimento. Caiu a rede. Caiu a rede? Procurando rede. A gente... Aí, acho que deu certo agora. Voltamos, vocês estão por aí ainda, né? Tivemos um problema técnico aqui. Agora ficou melhor, né? Uhum. Pessoal, estão nos ouvindo bem ou não? Tá tranquilo. Luiz, quando você estava apresentando, vocês estavam me ouvindo bem? Tá ouvindo, mas tá muito truncado teu áudio. Truncado? Tem hora que sai picado, como se você estivesse falando dentro de uma caixa. A gente está na conexão aqui do Wi-Fi da universidade. Ah, isso explica tudo. Não se preocupa com o tempo, não. Depois, se for o caso, a gente edita, tá? Então. Bom, então, vou iniciar as apresentações de novo, porque eu não sei que parte a gente perdeu. Então, sou o professor Eli Everson, o professor Luiz Mauro. Nós vamos trabalhar com vocês aqui uma aplicação do eletromagnetismo para determinar a polaridade do enrolamento do motor. Na verdade, não é um motor, é uma bobina. É isso. Para os alunos que não estão no semestre um pouco mais avançado, quais são esses semestres, né? Que não estiverem da elétrica, principalmente após o quinto semestre, pode parecer um pouco abstrato, bem abstrato, porque aqui a gente vai trabalhar com o princípio do eletromagnetismo e no curso de engenharia elétrica a gente tem uma disciplina que é destinada ao eletromagnetismo. Bom, aqui nós faremos um diálogo, né? O professor Luiz e eu faremos um bate-papo e eu farei o papel do aluno curioso. Então, cada momento que o professor for fazer uma
participação, vou fazer uma pergunta. No entanto, vocês também podem interagir conosco. Podem fazer a pergunta, tirar a dúvida que quiserem. Tudo bem? Luiz? Vamos lá. Pega mais. O áudio tá bom? O áudio? O áudio, como estamos de aula? Beleza. Tá. Estão ouvindo? Então, bom, então, como o professor Emerson disse, a ideia é a gente saber a polaridade das bobinas. Vamos dizer, no bom português, no bom, na parte assim, prática, na parte mais coloquial, a gente saber qual é o sentido de enrolamento de uma bobina. Qual a necessidade, qual a importância? Isso que eu ia te perguntar. Bom, o grande problema, um dos princípios do eletromagnetismo a gente sabe que uma corrente, ao circular por um condutor, ele produz um campo magnético. Então, eu tenho um condutor, se eu quiser passar uma corrente aqui, vai circular um campo, vai ter um campo magnético como consequência. Esse campo magnético, se a corrente for alternada, esse campo magnético também é alternado. Se a corrente for contínua, esse campo magnético também é contínuo. Pois bem, a gente sabe que o campo magnético, quando eu pego o condutor e faço ele, enrolo ele, faço ele numa bobina de espiras, esse campo magnético vai se concentrar no meio. Inclusive, a literatura afirma que ele vai estar a 90 graus, ele vai estar coincidente com o eixo mecânico dessa bobina. É como se fosse a soma dos campos resultantes, né, Luiz? De cada espiral. Então, a gente tem uma soma vetorial dos campos magnéticos. Não é à toa que ela é em função do número de espiras. Sim. Né? Da intensidade da corrente. Perfeito. Agora, se eu tiver uma situação como essa aqui, o núcleo, eu chamo o núcleo que vai circular, que vai estar vai estar, vamos dizer, concentrando esse campo magnético, ele é um núcleo de ar. Ou seja, é um núcleo que tem uma relutância muito alta. Tende ao infinito, né? Isso. Tendo em vista que a permeabilidade magnética do vácuo é muito baixa. Veja, se eu colocar um núcleo ferromagnético nele, de tal forma, claro, estou adaptando, nós só estamos fazendo aqui conjecturas, né? Se eu fizer isso aqui, eu tenho aqui, nesse momento, eu tenho um campo magnético, eu ofereci um núcleo ferromagnético para ele. Tá? Então, eu ofereci... Quando o professor Luiz fala em núcleo ferromagnético, os materiais, em geral, são classificados em 3 grupos: ferromagnético, diamagnético e paramagnético. A gente não vai entrar nessa discussão na definição desses três tipos de materiais. Então, o que está falando, a gente vai trabalhar com materiais ferromagnéticos, que são materiais facilmente magnetizados por um campo externo. Beleza. Bom, então, a hora que eu peguei essa aqui, para nossa experiência, nós temos uma bobina, tá? Um enrolamento composto de N espiras, tá? E nesse o material ferromagnético, se você puder imaginar,
material ferromagnético está aqui, ó, tá? Isso, então, nós temos acesso a essas bobinas através desta régua que está colocada aqui. Vocês reparam que os terminais estão vindo lá de dentro para cá, né? E esses terminais, eles estão identificados através de letras, né? Que estão, estão escritas aqui na estrutura do circuito magnético. Ok? Positivo. Bom, Elias, a ideia é a seguinte. Eu vou excitar uma bobina. Eu escolhi uma bobina, né? Aleatoriamente. E eu vou adotar um sentido para essa bobina. Eu adotei esse sentido. Tá? Eu não sei como é que o fabricante fez aqui. Bem lembrado. Esse tipo de experimento é legal quando a gente não tem acesso às informações que o fabricante traz a respeito do sentido da bobina, né? Do sentido das polaridades. Por isso que a gente está fazendo esse experimento. Agora, tudo bem, né? A gente pode perguntar o seguinte, mas, meu amigo, é fácil. Vai na plaquinha do transformador. Beleza, vamos dizer que esse transformador tenha 10 anos, esse transformador já não tenha mais plaquinha. E aí, o que será possível? E veja, o seu cliente quer que você instale aquele transformador funcionando. Tá? O grande risco, se você não souber a polaridade, a hora que você fizer a montagem interna lá dentro daquele transformador, você pode, na verdade, fazer com que haja uma subtração do campo magnético. Se você fizer uma subtração do campo magnético, você não vai ter aquela tensão induzida lá. Tá? Então, aí, você chegou, montou, a coisa não deu certo, então você precisa tomar esses cuidados. E essa tensão induzida, você está falando que é a tensão de saída, né? A tensão de saída. Para uma carga funcional. Isso. A tensão lá no secundário. Bom, então, aí, com base nisso, eu e Lievson, a gente conversou, como é que a gente vai reduzir isso? Bom, aqui, esse transformador, nós estamos usando como se fosse um circuito magnético, é como se fosse um circuito magnético, tá? Ele está na nossa frente aqui. Então, o que nós vamos fazer? Adotei um sentido de giro, tá? Vou fazer quatro medições. Uma medição a primeira medição é o seguinte: eu vou curto-circuitar os terminais C e D e vou jogar tensão nos terminais D e E. Tá? O que eu vou estar fazendo aqui na prática? Eu vou estar fazendo uma associação das bobinas. Eu não sei se essa associação vai me resultar campos magnéticos aditivo ou subtrativo. Como é que eu vou saber isso? Eu vou medir a tensão. Escolhi uma terceira bobina fora, que não, eletricamente não está ligado sim magneticamente, mas eletricamente não. Então, eu vou fazer essa associação e vou ler a tensão. Luiz, por favor, chega a câmera. Por que você fez esses jumper? Esse jumper, ele vai estar me permitindo fazer a associação, a ligação elétrica entre duas bobinas. A associação delas. Isso. Em série. Que pertence ao mesmo
circuito magnético. Você quer ver uma outra aplicação disso? Quando a gente vai fazer paralelismo de transformadores. Isso acontece quando numa indústria você precisa saber um dos detalhes. Você precisa prestar atenção. Uma indústria ela vai fazer um aumento de carga e aí o transformador atual não dá conta. Ele vai ter que comprar um outro transformador. Se bem que a norma ela recomenda que esse outro transformador comprado seja do mesmo lote. Mas essa é a recomendação da norma. Então, é um dos aspectos importantes. Bom, então esse jumper... Nesse momento, então, eu vou estar associando a bobina que eu chamei de 1 com a bobina 2, tá? De forma que eu vou estar interligando, estou interligando os terminais C e D e jogando a tensão em B e E. B e E. Beleza? Ok. E esse agora? Eu vou entrar com uma tensão, vou entrar com 25 volts, para uma tensão baixa, para a gente não ter nenhum risco. Tá? E vou ler a tensão induzida num terminal, numa bobina, como a gente estava falando, que eletricamente não está interligada, apenas está no mesmo circuito magnético. Estou jogando 25 volts, né? E colho uma tensão induzida de 12,5 volts. Uma diminuição de aproximadamente 50%. Então, nós temos aí uma relação de 2 para 1. Né? Vamos Vou anotar? lá? Sim. Para a gente não se perder. Explica o quadro, por gentileza, Luiz, que a gente pensou no quadro. Na verdade, o que você pensou no quadro. Veja só. Isso aqui são as montagens que nós vamos fazer. Chamei de 1 a 4. Tá? As obrigações, os jumpers, onde nós vamos fazer, os terminais, a alimentação, onde nós vamos fazer, e a leitura, lá naquela tensão, na bobina GJ. Tá? No primeiro caso, a gente já leu e deu 12,7 volts. Essa alimentação vai ser cerca de 25 volts. Por mais ou menos, porque... Então, você percebe o seguinte, eu tenho tensão induzida. Se eu tenho tensão induzida, já me vem na cabeça. Os fluxos não estão se anulando. Certo? A gente pode pensar o seguinte, mas às vezes... Só um detalhe. Quando o professor Luiz fala em fluxo, ele está falando da quantidade de linhas de campo que passa por uma determinada área determinada, né? É que isso aí é estudado lá na lei de Ampère. A lei de Ampère fala que num circuito fechado, né, que dá uma integral fechada, eu tenho um produto escalar que é dado pelo campo magnético e um elemento diferencial, né, um infinitesimal, usando o termo mais apropriado, da área. Então, o que a gente quer ver com isso? O que é o fluxo? É a quantidade de linhas desse campo que passam por uma área bem determinada. Tudo bem? Bom, lembra que no começo, a gente... eu sei que a característica construtiva do equipamento, que as bobinas são iguais, os enrolamentos são iguais. Ela tem a mesma impedância, ela tem o mesmo número de enrolamento. Tá? Então, eu chamei aqui o enrolamento 1 de terminal BD, o enrolamento 2 de terminais EC. O que nós fizemos nessa primeira montagem? Fizemos isso aqui. Ó. Fiz o jumper em DC, e fiz alimentação em BE. Alimentação em BE.
Bom, nós estamos falando de corrente alternada, né? A corrente está passando entre A e B. Tá? Pela regra da mão direita, eu tenho corrente, campo. Novamente aqui, os alunos que não já passaram pelo eletromagnetismo. A regra da mão direita que o professor está falando é justamente para a gente determinar essa questão do produto escalar. Né? O produto escalar é quando você tem dois vetores, está multiplicando e vai te dar uma grandeza escalar. Os dedos da mão significa, aqui nesse caso, a corrente elétrica. Certo, professor? E o polegar significa o sentido do campo magnético. Beleza. Então, conforme o professor Emerson falou, nós temos o sentido do campo magnético do enrolamento 1, vou chamar de φI, nesse sentido. Perceba que, como também o professor Emerson falou, ele fica concentrado aqui, dentro desse material, dentro desse circuito magnético, e está passando a bobina J está sentindo esse campo. Bom, a corrente prossegue. Nesse sentido, ok? A hora que ela entra aqui, ó, então ela produz um campo magnético que eu vou chamar de Φ2, eu vou chamar de Φ2, ou Φ2i, Φ2i, para cá. Você, facilmente a gente consegue perceber que ele tem o mesmo sentido. Então, aqui nós temos uma associação aditiva. Nós temos campos magnéticos que se somam. A bobina GJ está sentindo os dois campos ao mesmo tempo. Tá? Então, como é que eu sei que isso está certo? Porque a tensão foi diferente de zero. Se a tensão fosse igual a zero, esses campos estariam em sentido contrário. Mas a tensão é diferente de zero, tá? E então nós temos uma soma de campos. Ok? Para a gente confirmar isso, vamos fazer os outros soluções. Pessoal, um detalhe importante também, da mesma forma que eu falei para vocês que tem a lei de Ampère aqui, tem uma corrente gerando campo, aqui nessa outra bobina a gente tem a lei de Faraday-Lenz. Porque essa bobina está sendo induzida pelo campo magnético externo. Então aqui temos a aplicação da lei de Faraday. Tanto a lei de Faraday quanto a lei de Ampère fazem parte, nós chamamos das equações de Maxwell, né? Que serão estudadas lá na disciplina de eletromagnetismo. Ok. Então vamos fazer. Pessoal, vocês podem perguntar também, tá? Podem participar. Outra montagem está pedindo para que a gente curto-circuite DE. Já desenergizei. Nós estamos. Sem tensão, sem tensão. O jumper, né? DR.
e vou estabelecer. BC. Sim. Beleza. Então está juntado em DE e alimentado em BC. Isso mesmo. BC. Beleza. Então, vamos jogar os 25 volts. Né? 25 aproximadamente. Vou até aumentar um pouquinho o varivolt. Aqui. 25 volts. Tá? Agora, Olha a tensão induzida, a leitura, 0, ou bem próximo de 0. O que está acontecendo? Tem alguma montagem? Será que eu montei? Será que algum fio está solto e a gente não viu? Essa dúvida, a hora que você estiver no campo, vai surgir. Tá? A hora que você estiver no campo, isso vai surgir. Isso com o multímetro, facinho você resolve. Mas, então, vamos estudar com os princípios magnéticos e a gente vai provar que não está errado, não, que a montagem está certa. Então, o jumper foi no DE, né? isso. O jumper é A alimentação DC. BC. Vamos ver o comportamento dos fluxos. Então, a corrente está entrando aqui. Certo? Lembrando, corrente alternada, elas são... Se é corrente alternada tem campo magnético alternado, o princípio de Faraday, eu tenho tensão induzida. Né? Bom, então, olha aqui, olha a bobina. A bobina 1 vai me produzir o campo... vai me produzir o campo magnético 1. Então, pela regra da mão direita, eu continuo, certo? E eu tenho sentido do φI. φI. Nesse momento, eu vou agora fazer o estudo da bobina 2. A bobina 2, regra da mão direita, eu tenho, então, o campo magnético da bobina 2 nesse sentido. O φ2i. φ2i. É interessante falar por que você colocou o sentido oposto do φ2 em relação ao φ1. Certo. A consequência é isso, né? A consequência vai ser que nós vamos ter um campo magnético resultante de tal forma que ele vai ser um φi menos, porque é uma ligação que eu estou fazendo, acaba sendo uma ligação subtrativa, tá? Então eu vou ter subtração dos campos magnéticos produzidos. Ok? Aqui, ó, aproximadamente 0, que é o esperado. Tá? Mais uma vez, então, repara vocês, eu desenhei no mesmo, isso aqui eu estou partindo de um princípio que está certo, isso aqui eu deduzi e está batendo. Aqui eu provei, aqui eu provei.
ultra circuito 3. Bom, qual que é agora? Agora nós vamos fazer o BE, o jumper, e alimentação em DC. Jumper D. D, né? BE. Bola. Então, Tá no F? mais, tá certo. Ok. Alimentação é CD, né? Alimentação é DC. Positivo. Vou fazer o esperado agora é que nós tenhamos uma tensão lá induzida, diferente de zero. Tá? Cerca de mesma coisa, vai ser a mesma coisa daquela hora lá. Ó, vou dar projeto de 25. Aqui. A tensão que eu tive agora é 12,6. 17. Então, eu tenho uma tensão induzida diferente de zero. Tá? Portanto, o que nós já aprendemos aqui, nós vamos, eu preciso, a hora que eu fizer aqui no esquema, eu preciso provar que eu vou ter campos aditivos. Ok? Então, vamos lá. O curto-circuito com DC. Não. O curto-circuito é BE. BE. Opa. Alimentação DC. Isso. Corrente entrando, campo magnético por trás. Então, eu tenho campo magnético Φ. Agora, a regra da mão direita. Isso. Aí, corrente passa aqui, vem, vem para cá. Ok? Então, o E, a hora que eu passar no enrolamento 2, eu tenho campo magnético Φ2 no mesmo sentido de Φ. Aqui, o campo magnético resultante vai ser uma soma. Ok? Por isso que isso aqui é 12 alguma coisa volts. Diferente de zero. Tal como aqui. Só, eu já provei por 3 vezes que nós estamos certos. Tá? Vou fazer a quarta e última ligação. Aí a gente vai confirmar.
DC, né? Agora é DC. Pessoal, estamos aí à disposição para perguntas, hein? Pessoal aí da disciplina de máquinas, de conversões eletromecânicas de energia, é o dia a dia que nós estamos vendo isso. Isso aqui tem muito a ver com o que nós estamos estudando lá. Bom, vou aplicar a tensão. Vamos lá. Qual é a tensão esperada ali? Zero. Zero. Porque nós vamos ter uma subtração de fluxos. Próximo de 25 volts. Né? Aproximadamente zero. Continua com praticamente zero. Posso até... Eu não vou aumentar muito, porque eu não sei qual é o grau do isolamento elétrico que tem aqui. Mas, olha, eu vou aumentar eu vou aumentar para... Como é o último aqui, estou aumentando para 35 volts. Olha lá como continua sendo zero. Porque eu tenho os fluxos magnéticos subtrativos. O que acontece em uma bobina está acontecendo em uma outra, só que de forma inversa. Assimétrica, né? Assimétrica. Então, eu tenho aqui a ligação, o jumper BC. DC. Alimentação. Corrente entra. Campo magnético para baixo, o fio 1, o fio para baixo. A hora que o campo magnético passa no 2, produz o campo magnético nesse sentido, o fio 2. De tal forma que eles vão estar se opondo, e aqui a tensão vai ser aproximadamente zero, porque o campo magnético que vai estar circulando aqui, um está anulando o outro. Mas é importante a gente destacar que isso está acontecendo porque as características das bobinas, dos envolvimentos, são iguais. Tá? Se eu tivesse uma característica diferente, eu teria a somatória vetorial, não seria igual a zero, mas eu teria uma somatória vetorial subtrativa. Tá? Então, continuo tendo aquele problema. Eu preciso saber disso aqui, porque senão eu não vou ter a tensão induzida esperada no transformador. Okay? Bom, está tudo muito bem, está tudo muito bom, mas qual a polaridade? Então, pessoal, de tudo isso aqui, a gente deduz o seguinte, ó. As polaridades, se você quiser fazer a somatória, o campo magnético de tal forma que somam, tá? Então, eu vou ter as polaridades BC, são iguais, e as polaridades BE são iguais. Ok? Ou seja, onde está entrando e onde está saindo. Ok? Positivo. Na prática, então, a resposta, nós teríamos o seguinte. Como é que eu tenho que fazer essa associação? Faz um jumper, ou nessa condição, ou nessa condição. É isso. E me responde o problema que nós criamos. Bom,
Nosso intento da experiência era mostrar essas características e a aplicação das leis de Maxwell. Tanto a lei de Faraday quanto a lei de Ampère. Pessoal, alguma pergunta em relação a esses ensaios? Ou curiosidade? Para eu escolher a polaridade, então eu teria que testar. Eu teria que fazer esses ensaios você não Nos consegue. ensaios não consigo Não. saber qual polaridade está Sem fazer o ensaio. A não ser que eu tenha a característica que o fabricante me dê. Tá? Aí sim. Aí você já sabe tudo, já sabe. Aí eu sei. Agora, se for uma caixa preta, eu não sei, o fabricante não me informou, Só testando. eu costumo brincar o seguinte, você está lá numa fazenda e fala assim, epa, e agora? Né? Eu preciso decidir. Não vai, nós somos técnicos, né? Então nós temos técnicas para resolver os problemas. E só consegue testar usando o amperinho. Eu preciso ter alguns equipamentos para fazer. Então, muito obrigado pela participação de vocês. Semana que vem, aula normal, né? Todas as atividades. E amanhã ainda tem alguma atividade do Ingetec. Boa noite. Boa noite, pessoal. Amanhã ele é um técnico, é um perito do Ministério Público do Trabalho, que vai falar sobre as características, a responsabilidade do engenheiro perante segurança do trabalho. Eu já assisti essa palestra e ela é importante. Finalizando a gravação. Ok.